Tá. Ok, ao vivo. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o nosso web meeting da SBAL e hoje nós temos o privilégio de receber o colega Alexandre Amato, de São Paulo. Ele é médico cirurgião vascular e endovascular, é doutor em ciências pela USP, tem MBA em gestão em saúde pela FGV, é professor de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Unisa, é especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e hoje ele vai nos falar de como colocar o convênio para trabalhar para você com reembolso médico, né? Por que é importante entender do reembolso médico, como fazer o reembolso médico não é o mesmo que atender como particular, se todos os convênios oferecem um reembolso médico, então ele vai nos dar a sua experiência no dia a dia. Alexandre, é com você agora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, tá? Eu que agradeço o convite, estou muito honrado em participar desse web meeting. É uma experiência interessante aqui apresentar a aula online, ao vivo. Normalmente eu faço bem gravado, posso refazer quantas vezes forem necessárias. Então, eu vou falar hoje sobre o reembolso. Deixa eu ligar aqui a apresentação. Prontinho. Ok, dá para ver? Sim. Ótimo. Então, vamos falar sobre o reembolso médico. Esse gráfico aqui, ele explica a minha história no reembolso médico. Há muitos anos atrás, eu estava cadastrado na Sul América, eles criaram uma categoria chamada diagnóstico vascular, para quem fazia ecodoppler. E ficava separado da radiologia, dos laboratórios, e por um acaso eu era o único que estava como diagnóstico vascular. E era Sul América, então tinha muito paciente que ligava no consultório perguntando por consulta, né? Eu estava cadastrado para fazer o ecodoppler, o ultrassom, mas o paciente não entendia aquela classificação do site, do livrinho da Sul América, e ligava para perguntar da consulta. Bom, com o tempo eu percebi que fazia mais sentido eu atrair esse paciente e atendê-lo de alguma maneira, mesmo que na minha cabeça passava assim, se eu atender como consulta e fizer o ultrassom, pelo menos eu recebi o ultrassom, né? Bom, mas aí eu fui estudando, ouvi de alguns colegas que estavam fazendo o reembolso, falei, não, vou aprender a fazer o reembolso, né? Bom, comecei com essa ideia do reembolso por causa da Sul América. No final, então, eu comecei a receber muito mais das consultas de reembolso do que do próprio ultrassom, ecodoppler que eu fazia como credenciado, né? E esse gráfico mostra a evolução da ideia. Quando a gente plantou a ideia do reembolso no consultório, a gente tinha, obviamente, muito mais convênio, um pouco de particular e um tantinho de reembolso, e assim, foi brutal a evolução do reembolso dentro do consultório. Existem várias técnicas para se utilizar o reembolso, eu vou explicar o que é o reembolso, mas vejam que eu ainda continuo atendendo convênio. Olhando o gráfico aqui, pode parecer, puxa vida, ele diminuiu a quantidade de particular, né? Mas, na verdade, é porque muitos particulares, que lá no começo, eram pacientes de reembolso que eu não sabia. E eu estava lidando da maneira errada com eles. Então, o gráfico tem que ser visto aqui somando o azul com o verde. Dá para ver que eu aumentei em muito a quantidade dos particulares e reembolso. Agora, como fazer isso, né? Bom, todo mundo sabe, tem vários tipos de paciente no Brasil, tem paciente do SUS, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Isso cria uma situação em que todos os outros convênios e operadoras de saúde são a saúde suplementar. A questão é que o SUS está tão ruim ultimamente que para competir com o SUS não está muito difícil, é só ser um pouquinho melhor que você já tem um diferencial. Então, as pessoas almejam ter um convênio, né? Então, e tem, obviamente, o paciente particular. A grande maioria dos médicos lida com o paciente de reembolso como se ele fosse particular.
E esse é um grande problema, porque eles são pacientes diferentes, e se você conseguir separar, você vai aumentar a quantidade de pacientes. Então, essa é uma evolução natural, né, do paciente. Bom, quem paga, né, quem paga a conta? No SUS é óbvio, a União, todo mundo sabe. Convênio, o convênio vai pagar o credenciado diretamente. Então, o paciente, todo mundo sabe, né, eu estou chovendo no molhado aqui, meio óbvio, mas o paciente passa no médico, passa a carteirinha, e no final do mês o médico recebe essa consulta. Bom, no reembolso é um pouquinho diferente, porque o paciente vai pagar o médico e depois o convênio vai pagar o paciente, né? E no particular, o paciente paga diretamente o médico. Bom, não vou falar muito do SUS aqui. No convênio, funciona assim. Então, o convênio, ele detém não só o dinheiro, mas como a informação sobre o médico. Isso quer dizer o quê? Que o convênio, ele tem, ele consegue manipular o médico nas suas decisões. Então, quem aqui nunca teve alguma limitação de exame, alguma limitação de procedimento, qualquer tipo de limitação, né? Isso, porque o médico X não pode fazer mais do que 20% de exames sobre os pacientes atendidos, porque é autogerado, blá, 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 blá. Bom, o convênio, na hora que o médico é credenciado, ele vai gerenciar do jeito que ele quer, e o médico vai ter que fazer, vai ter que seguir a regra do convênio, né? Por quê? Porque ele está recebendo, ele é simplesmente um prestador de serviço para o convênio, né? Nesse gráfico, o médico passa a informação para o paciente, essa informação filtrada do convênio. Então, vamos lá, se o convênio quer diminuir a quantidade de... vou contar o que aconteceu comigo. Uma vez a Porto Seguro veio para mim falando que se eu fizesse as cirurgias dos meus pacientes no Hospital X aqui de São Paulo, eu ia ter 20% de aumento no valor da consulta. Puxa, maravilha, né? Parece que eles estão sendo bonzinhos comigo. Na realidade, não, eles são detentores da informação, eles sabem que aquele hospital era muito mais barato, eles queriam forçar a barra para que eu levasse os pacientes para lá, e, consequentemente, eles iam acabar economizando, e economizando muito mais do que esses 20% a mais na consulta que eles estavam me pagando, né? E, no final, o paciente paga a conta do convênio. Bom, o paciente particular, é óbvio, é o melhor paciente de todos, né? Pois ele é o detentor do dinheiro e o médico é o detentor da informação, tem uma troca justa entre os dois lados, o paciente paga por essa informação e é bem simples, né? Obviamente, tem seus problemas também, o particular que acaba não tendo dinheiro para fazer o tratamento, bom, mas não vamos entrar na questão do particular, vamos falar do reembolso. O reembolso muda todo esse modelo de negócio. Então, o paciente paga o convênio e o convênio vai reembolsar o paciente. O paciente, ele vai passar as suas informações para o médico, vai pagar o médico e o médico vai devolver as informações para o paciente. Assim, parece a mesma coisa do gráfico, mas não é. A questão é que o médico não é mais aqui limitado, controlado pelo convênio. Ele tem uma relação com o paciente muito mais próxima que essa do paciente particular, essa troca de informação mais justa. Então, tá aqui. A questão é que, por esse gráfico ser bem parecido com o particular, muitos médicos acabam lidando com o paciente de reembolso como se fosse particular, e esquecem que tem essa outra parte aqui do triângulo, que é o relacionamento com o convênio. Bom, então, existe mesmo o paciente particular ou ele é reembolso? O paciente que está passando particular com você já perguntou se ele vai pedir o reembolso de alguma maneira para algum convênio? Isso é importante, como no gráfico que eu mostrei no início, né, eu tinha um número razoável de particular, é pequeno, e que diminuiu depois, mas esses não eram essencialmente particulares, eles tinham reembolso. Na hora que você oferece essa possibilidade, em que ele não vai tirar o dinheiro do bolso dele, ele vai ser reembolsado depois, ele passa a ser muito mais
ficar muito mais tranquilo com a ideia do reembolso. Bom, o particular, óbvio, vantagens, o dinheiro limpo é rápido, as decisões são rápidas, o paciente fala, o médico fala o que tem que fazer, o paciente vai, eu vou falar de cirurgia vascular que é mais fácil para mim, mas o paciente vai no consultório, ó, tem que operar, faz o exame, na mesma semana a gente já está operando, porque não tem burocracia nenhuma. Mas tem as desvantagens, que o custo na medicina não tem limite, então existem tratamentos muito caros e que mesmo pessoas muito ricas não conseguem pagar. Os gastos hospitalares são altos, tem uma maior exigência dos pacientes e tem, obviamente, o risco de calote. Né, existe, eu já tomei vários calotes na vida, mas graças a Deus eu tenho a percepção aí que só 1% que é realmente desonesto. 10% são, vamos dizer, esquecidos, né, que se você lembrar, ele resolve. Bom, os convênios, eles têm que ser vistos, né, como adversários ou como parceiros. Bom, essa é uma discussão interessante. Quando você é credenciado do convênio, então você é um prestador de serviço para o convênio vai te ver como isso, como um funcionário. Só que você vai se sentir como adversário do convênio, porque o que você precisa você não consegue, você pede exame, eles vão começar a te limitar, você pede uma cirurgia, também vão te limitar, vão criar inúmeras dificuldades para você exercer a medicina que você acredita. Bom, o certo seria uma parceria de ganha-ganha, né, os dois lados ganhando. Só que isso, num sistema que é fee for service, então, em que o prestador de serviço ganha pelo serviço, é muito difícil, porque se você precisa ganhar mais dinheiro, o que você faz? Você aumenta o serviço, você vai começar a pedir mais exame, você vai começar, um paciente que precisava vir uma vez só e resolver, você vai acabar aumentando a quantidade de retorno de não sei o quê. Por quê? É natural, né? E o convênio quer coibir isso, então fica uma briga o tempo todo. A mudança natural e mais inteligente para isso é o fee for result, é o pagamento pelo resultado. Se você tem resultado, você recebe mais. E eu acredito nessa ideia de que o reembolso é o mais próximo do fee for service que a gente tem hoje em dia. Porque para você ter o paciente de reembolso, você tem que ter resultado. Não adianta pegar um paciente que passava no... Vou falar de úlcera venosa, que para mim é fácil. O paciente passava no convênio, no médico que nem olhava na cara dele, fazia uma consulta de 5 minutos, com uma úlcera venosa há mais de 10 anos e não conseguia fechar. Bom, e ficavam passando cada hora uma pomada, cada hora um remedinho. Aí passa no reembolso. Ele faz um procedimento, eu resolvo o problema dele e ele nunca mais precisa passar comigo. Bom, puxa vida, eu estou resolvendo o problema dele, né? Recebi mais por isso, por causa do reembolso, estou mais próximo do fee for service e eu tenho um paciente que está falando bem do reembolso para o resto da vida. Então, essa diferença a gente tem que compreender. Bom, tem vários tipos de empresa de saúde, as cooperativas, as seguradoras, as assistências médicas, então, como a Unimed, elas, pelo menos aqui a paulistana, tinha, em alguns planos, tinha um reembolso, tá? Se não me engano, era o ouro, o diamante, alguma coisa assim. Então, eram planos que ofereciam reembolso. É engraçado que na hora de vender o reembolso, tentem ir comprar ou assinar, fazer um contrato com uma assistência médica, né? Veja a propaganda que eles fazem, vocês vão ver que eles vão enaltecer o reembolso, ou chamar o reembolso de livre escolha, então você pode escolher o médico que você quiser, pode escolher o hospital que você quiser, né? Mas depois que assinou o contrato, eles começam a dificultar isso e tentar levar o paciente para o médico credenciado, que é mais barato, né? Então, quais são os tipos de contas médicas? Do ponto de vista de reembolso, todos esses são diferentes. Então, tem as consultas, tem os procedimentos, os exames e as cirurgias. Para fazer o reembolso, cada um deles vai ser feito de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre isso. Então, mas todos eles, obviamente, dependendo do contrato assinado, mas a maior parte dos convênios oferecem o contrato completo.
vão dar direito a todos eles, ou seja, o paciente tem direito ao reembolso, ele não tem direito ao Hospital Albert Einstein, ele pode ir no Einstein, fazer particular e pedir o reembolso até das despesas hospitalares, tá? Então, as contas médicas, de novo, caímos no fee for service, né, conta aberta. Então, o paciente cai no hospital e começa a caixa registradora lá, anotando tudo que ele vai gastando para depois fazer uma conta e mandar para o convênio. Por isso que tem muita glosa, porque está sendo pago pelo serviço. E aí o convênio vai olhar aquilo e falar, onde eu posso cortar isso aqui? O que eles estão fazendo a mais do que seria necessário? Agora, se a gente faz o fee for results, né, que era o resultado, aí eu vou começar a valorizar mais o serviço. Bom, então por que ter contrato com convênio? Na hora que você assina, que você fica credenciado por um convênio, e veja bem, eu não sou contra o credenciamento ou com a contratualização. A questão é que isso tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então, eu não me preocupo com marketing, o paciente vai vir pela lista do convênio. Eu vejo alguns médicos por aí fazendo propaganda em tudo quanto é lugar para receber um paciente de convênio. Para mim é um absurdo isso. Ele já é credenciado, já está recebendo pouco e ainda está pagando para receber esse paciente no consultório. Né? Na hora que você contratualiza, a ideia é que o convênio coloque esse paciente dentro do seu consultório. Né? Então, tendo contrato com o convênio, você vai, obviamente, aumentar o volume de paciente, mas vai diminuir o seu ganho. Então, quais são as seguradoras que, por exemplo, podem oferecer o reembolso? Está aqui alguns exemplos. Sul América, Bradesco, Allianz, One Health, Life, Porto Seguro, Unimed Seguros, e a Marítima, Lynx, Omint, e tem várias outras por aí. Bom, alguns convênios também oferecem reembolso, como, por exemplo, a Golden Cross, a Medial, alguns planos, a Mil, alguns planos. Embora seja bem difícil lidar com reembolso a 1.000, tem toda uma estratégia para fazer isso, mas é possível. Itaú, que agora está junto com o Porto Seguro, também tem reembolso. Bom, existem as seguradoras internacionais, alguns exemplos aí, a Cigna, a Bupa, seguros de cartão de crédito, né? O paciente viaja de fora aqui para o Brasil, tem algum evento, precisa ser atendido, saiba que ele fez um seguro no cartão de crédito dele. Se você souber usar isso, você pode cobrar um valor particular full dele e ser reembolsado. Bom, o grande medo do reembolso dos convênios é a fraude. Né, e o principal deles é o desdobramento de recibos para fim de reembolso. Aquele paciente que chega no médico, o médico fala, ó, minha consulta é R$700. Ah, mas meu reembolso é só de 300. Dá para fazer 2 notas fiscais? Bom, isso é fraude, tá? A outra coisa é a autogeração de exames desnecessários. Esse é um medo deles, mas que eu acredito que na hora que você estiver fazendo o reembolso, você vai ter que convencer o paciente de que seu tratamento é bom, é rápido, é eficaz, e essa autogeração acaba perdendo sentido. E a solicitação de exames visando lucro. Bom, vou contar uma história rapidinho de um paciente que apareceu semana passada para mim. O paciente pediu perguntou se eu tratava úlcera venosa de novo, que é da mãe dela, e se eu podia fazer o tratamento com a espuma e cobrar dela, mas se eu faria a nota fiscal no nome dela, que a mãe não tinha reembolso. Eu falei, mas de jeito nenhum, não tem como. Isso é fraude, né? Isso vai acabar causando um problema para você mais para frente. Bom, então essa é a razão principal das operadoras dificultarem o reembolso médico. Bom, o reembolso, ele vai criar valor você tem que criar o valor para o paciente, para ele perceber isso. Né? Isso vai ser desde no modo de atendimento, na recepção, isso vai desde antes do paciente chegar no seu consultório até depois que ele saiu. Né? E lembrando que o mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. A ideia é, o reembolso é difícil, não é fácil utilizar o reembolso no seu máximo. Mas se você souber fazer isso, você vai entrar num nicho de mercado muito bom. Né? E algumas pessoas perguntam para mim, mas poxa, por que você está ensinando isso para outros médicos? É muito simples, eu estava comentando aqui antes, inicialmente foi uma questão bem egoísta mesmo. Eu tinha muito paciente que ligava no consultório
e ficava com receio de fazer o reembolso, porque eles já tinham passado em outro médico que não sabia lidar com reembolso e fez como se fosse um particular. Eu falo, minha consulta é R$700, meu reembolso é 300. Então você paga a consulta e você se vira com convênio depois. Ele ficou com déficit aí de R$400. Então, esse paciente, ele passou a ter medo de reembolso. Então, eu comecei a pensar, poxa, se eu educar os meus colegas ao redor e eu vou começar a criar uma geração de pacientes e de médicos e que vão gostar do reembolso. E aí, quando o paciente ligar no meu consultório e falar que é reembolso, ele não vai ter medo. Ok, essa foi a minha ideia inicial. A questão é, com o tempo eu percebi que essa é uma das maneiras da gente brigar pelos nossos direitos. Porque na hora que você começa a fazer o reembolso, você começa a não precisar do convênio. E aí, para o convênio te credenciar, ele vai ter que pagar mais, porque você já não precisa dele. Se algum convênio chegar para mim e oferecer o mesmo que eles pagavam para mim lá atrás, mesmo que seja corrigido pela inflação, eu não aceito mais. Eu não aceito. Por quê? Porque eu já percebi que eu lido muito melhor com o reembolso e com o paciente do que o que eles vão me pagar. Então, essa é uma questão bem interessante, porque é uma maneira dos médicos se unirem e para ter força de negociação com os convênios. Então, o reembolso médico não é fácil, mas ele é recompensador. Então, o reembolso de consulta, lembrando que a medicina é um sacerdócio voltado para a sociedade, isso não quer dizer que o médico não tenha que receber pelo seu trabalho, tá? Isso é muito importante, seria muita hipocrisia. Então, a gente não está no livrinho do convênio, a gente não é referenciado, o paciente não te conhece, tem receio de usar o reembolso, tem experiência prévia ruim com o reembolso e o desconhecimento do paciente e do médico. Mas tem as vantagens. Você pode definir o seu preço, aceitar o valor do reembolso, não ter interferência do convênio nas decisões médicas e a decisão clínica fica entre o médico e o paciente sem interferência financeira do convênio. Então, o paciente pode descobrir o valor do reembolso ligando na central, que está atrás da carteirinha do convênio dele. É um valor pré-estabelecido em contrato. Ou pode usar corretoras para descobrir esse valor. Então, por telefone, é muito fácil. Gente, é só ligar no número que está atrás da carteirinha, dar os dados pessoais e perguntar qual que é o valor do reembolso de consulta. Então, na cobrança, você pode considerar o prazo do reembolso. Então, se o paciente vai ser reembolsado em 30 dias, você pode aceitar um cheque pré-datado para 30 dias, ou boleto, cartão de crédito, e aí o dinheiro acabou não saindo diretamente, saiu da conta do paciente, mas ele não ficou com um déficit financeiro. Então, a minha ideia é o médico cobrar todas as consultas. Esse negócio de retorno é a coisa mais absurda do mundo. Então, toda consulta é paga. Então, eu pago a consulta inicial, pago o retorno, e ao invés de fazer a fraude, que seria o desdobramento dos recibos. Então, veja, no Conselho Federal de Medicina, o médico, aliás, o CFM estabelece que é prerrogativa do médico fixar prazos para retorno de consulta. Então, se eu quiser cobrar as minhas consultas, isso não é um problema. Então, eu já comentei, fiz um curso online sobre reembolso médico para discutir bastante sobre esse assunto, cujo site é esse aqui. Então, deixa eu ver se a gente tem... Acho que eu até passei do tempo. Não, está dentro do tempo ainda. Do tempo? Dá para mostrar mais alguma coisa? Pode continuar, nós temos mais uns 3 ou 4 minutos aí. Então, deixa eu abrir outra aula aqui. Ideia de consulta. Estratégia. Reembolso, vantagens. Reembolso de consulta. Está aqui. Telefone, corretora, cobrança. São os mesmos slides. Desculpa. Está aqui. Enquanto você acha aí, como você faz a abordagem do paciente em relação ao reembolso? Sabe, eu acho que é mais legal a gente conversar. Sim.
porque quando tem alguns pacientes que são reticentes com o reembolso, porque às vezes eles sabem que o reembolso é bem inferior, né? E como que você faz essa abordagem? Qual a vantagem que você demonstra ao paciente quando você coloca a situação do reembolso? Bom, a primeira coisa, eu tenho que quebrar todos os medos que ele tem de usar o reembolso, né? Poxa, eu já pago o convênio, por que eu vou pagar o médico também? Não, calma aí. Você só vai pagar o que você vai receber do reembolso. Então, calma aí, não vai pagar nada, não vai sair do seu bolso. A outra coisa interessante é quando ligam no consultório, o doutor atende o Sul América? Lógico que atende por reembolso. Ao invés de falar não atende, atende por reembolso, entende? São pequenas coisinhas que a gente muda e que influencia na cabeça do paciente. Se a minha secretária atende e fala, não atende reembolso, não atende Sul América, mas ele vai atender por reembolso, já ficou aquela imagem negativa. Então, lógico que atende pelo reembolso. Puxa, me conta, como é que é esse reembolso? Aí tem todo um discurso para explicar como é que é, de uma maneira que não assuste o paciente. Então, diga. Quanto a procedimentos cirúrgicos, Alexandre, como você faz? Que normalmente é mais complexo. Como você é cirurgião, como é que você coloca para o paciente? Ótimo. Não, vamos falar de cirurgia, mas vamos falar de procedimento, que o oftalmologista tem muito procedimento. Então, sim. Cirurgia é o seguinte, você tem que escrever uma prévia de reembolso, é uma cartinha que vai estar escrito assim, paciente tal, convênio tal, carteirinha tal, deverá ser submetido à cirurgia tal, põe os códigos, e será feito pelo sistema de reembolso e será cobrado tanto, aí você quebra os valores, cirurgião tanto, primeiro auxiliar tanto, instrumentador tanto, e anestesista tanto, e coloca o valor lá em cima. A cirurgia de varizes, por exemplo, eu coloco no meu pedido de reembolso 30 mil reais. A questão não é que eu vou cobrar do paciente 30 mil reais, mas eu quero puxar o reembolso ao máximo, eu quero que eles me respondam o valor real do contrato deles. Se eu colocar o valor mais baixo, eles vão falar que eles pagam o meu valor. Então, vamos supor que o paciente tinha um reembolso total de 10 mil reais numa cirurgia de varizes, que não é nenhum absurdo, é normal esse valor em reembolso. Se eu colocar no pedido de prévia 9 mil reais, é óbvio que eles não vão falar que pagam 10, eles vão falar que pagam 9. Então, eu coloco 30 para que eles respondam que pagam 10. E aí, depois eu viro para o paciente e falo, olha, eu faço a cirurgia pelo valor do reembolso. Pode ficar tranquilo, a gente opera, vamos mandar toda a papelada para o convênio, você vai receber esse dinheiro e eu espero você receber esse dinheiro para você me pagar. Então, óbvio, tem risco de calote, mas como eu disse, 1% das pessoas são desonestas. É que esse desonesto machuca muito, então a gente fica às vezes marcado com isso, mas 99% não são. E esses 99% pagam fácil essa diferença do reembolso desse que foi desonesto. Então, esse não é o meu medo. Agora, com relação a procedimentos e exames que dá para fazer no consultório, isso é muito legal. Então, o paciente passa comigo e eu quero fazer um ecodoppler na hora. Maravilha. Tem duas maneiras de se fazer isso. Ou eu faço uma estimativa do valor da prévia dele, posso fazer isso usando corretoras que fazem esse cálculo, ou eu pego o valor da consulta, que eu sei que são 80 CHs, e faço a regra de 3 para chegar no número de CH do exame, e aí eu tenho mais ou menos o valor do exame que seria reembolsado para ele. Então, eu consigo estimar o valor que eu vou cobrar do paciente, ou eu faço a mesma coisa que a cirurgia, faço um pedido de prévia, mando pro convênio, e aí o convênio vai me responder, só que aí vai levar uma semana para eu fazer esse exame desse paciente. Só que dependendo da maneira que você conversa com o paciente, você pode falar, olha, eu vou fazer o exame hoje, já resolvo o seu problema, mas a gente vai mandar a prévia do reembolso e você me paga só quando receber o reembolso, tudo bem? Tudo bem. Porque o valor pago pelo reembolso, normalmente, é, no mínimo, 3 vezes maior do que o pago pelo convênio. Então, eu estou tranquilo quando eu falo isso com o paciente. Eu estou correndo um risco, posso perder, mas o valor é tão brutalmente diferente que vale a pena esse risco.
Está correto. Bom, o nosso tempo está se esgotando, Alexandre. Eu agradeço muito por você dividir a tua experiência conosco. Realmente é um caminho, uma outra visão que o médico deve ter em relação ao reembolso, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado em criar atrito para o paciente ir pelo caminho mais fácil de buscar serviços que já estão credenciados, que faz exclusivamente pelo credenciamento. Exatamente, é a facilidade, eles buscam a facilidade e o convênio abusa e usa disso em cima dos médicos, né? A gente vive brigando por nossos direitos, só que existem ferramentas que já existem que a gente pode aproveitar. Certo. Né? Tá bom, eu agradeço muito aí a sua participação conosco aqui na SBAL e aguardamos aí para uma próxima vez você nos detalhar melhor cada caso aí para que a gente possa, no mínimo, mudar esse paradigma de não ter vergonha de fazer de forma diferente. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu passo agora a palavra para o Dr. Newton Andrade Júnior, em Fortaleza, que vai dar seguimento aí com o Web Meet da Brascas. Muito obrigado e boa noite a todos.